que é a diferença entre ressurreição e reencarnação, Adriana? A ressurreição, ele é um termo que é usado há muito tempo, né? Vem do latim resurrectione, e significa o quê? Voltar à vida é o que significa. E é usado em vários momentos, tá? Ele pode ser usado para que a gente entenda que ressurreição é voltar à vida, e se a gente pensar nisso, a medicina usa esse termo, os médicos, vamos ressuscitar a pessoa. O que é fazer a ressuscitação de um paciente? É fazer aquela massagem cardíaca para que ele volte à vida. Ele está num processo de morte, né? E se o médico não fizer essa ressuscitação, se não tiver boas, como que eu posso dizer, bons resultados, o paciente vai a óbito. Tá? Então, a gente pode sim e deve entender essa ressuscitação como o retorno à vida. E, óbvio, retorna no mesmo corpo, né? Ele está voltando à vida, mas ele não morreu ainda, tá? Porque se ele morre, se esses laços são cortados definitivamente, não tem como retornar à vida. Aquele corpo que está já em decomposição, aquele corpo que já não existe mais, que virou pó, como é que eu posso voltar à vida naquele corpo que ele já não existe? Não é verdade? E não foi isso que Jesus disse para nós na Bíblia. Outro momento em que os judeus, os hebreus usavam, né, e usam a palavra ressurreição, para mostrar e para falar sobre a aparição de um espírito depois que ele já morreu. Ele não, né? Depois que o corpo morreu. Então, todas as vezes que aparecia um espírito e que se comunicava, é uma ressurreição, é a aparição daquele espírito, daquela pessoa que eu conheci. Né? Tanto é que está escrito lá na Bíblia a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos não quer dizer que os mortos vão voltar à vida naquele corpo que já não existe mais, né? Porque se isso fosse possível, aliás, se a gente acreditar nisso, nós estamos lutando contra a ciência e estamos indo contra as leis de Deus e contra as leis naturais. Não tem como aquele corpo retornar. Então, aqui, quando ele fala da ressurreição dos mortos, está deixando bem claro que é a comunicabilidade dos espíritos que desencarnaram. E isso tudo está muito claro na Bíblia. Porém, existe um dogma dos judeus antigos e algumas correntes de cristãos que acreditam que o que está dito ali e o que Jesus disse era relacionado ao mesmo corpo, ou seja, eu vou voltar no mesmo corpo. E Jesus, ele usava de parábolas, ele tinha uma linguagem figurada das coisas. E num sentido, e ele traz para nós essa ressurreição num sentido de morte aparente. É uma morte aparente, ou seja, eu penso que a pessoa está morta, mas ela não está. Ainda tem um fiozinho de vida ali. Por isso que ela pode retornar nesse corpo, porque a morte não se deu por completo, né? E ele fala também para nós no sentido de nos dar um ensinamento sobre o que é ressurgir, o que é ressuscitar, né? Ele está falando de espiritualidade. Então, sim, eu, Adriana, e qualquer um de nós, e é o que ele espera da gente, nós podemos ressuscitar em espírito, ou seja, voltar à vida. Quantos de nós estamos aqui vivendo fisicamente apenas, mas estamos mortos espiritualmente, ou seja, estamos nos esquecendo do verdadeiro valor da vida, do verdadeiro valor que tem a nossa vida. Estamos vivendo apenas o material e esquecendo o espiritual. Então, essa ressurreição após sua morte, né? Jesus vem trazer também isso, ele ressuscitou após a sua morte, mas foi uma ressuscitação, aliás, uma ressurreição do seu corpo espiritual, do seu corpo perispiritual, tá? Então, aquele corpo sutil, ele se materializou
e subiu aos céus. Ele se mostrou a todos que ali estavam, porque Jesus, ele entendia e dominava todas as leis da natureza. E ele conseguia, assim, usar a propriedade do perispírito para se tornar tangível, para se tornar visível. Essa, sim, é a ressurreição. Agora, reencarnação, a reencarnação é a pluralidade das existências. Então, a reencarnação, em nenhum momento, ela diz que nós voltaremos no mesmo corpo, mas sim, teremos várias vidas, como já tivemos tantas outras, mas sempre retornaremos num corpo diferente. Então, eu, Adriana, Roseli, Vanessa e todos que estão nos ouvindo, hoje nós somos quem somos e estamos neste corpo. Num futuro, numa próxima encarnação, continuaremos sendo esse espírito que habita esse corpo, porém num corpo diverso e com outro nome. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo.